Queridos, vamos lá então. Seguinte, deixa eu só habilitar aqui para o pessoal ir entrando. Nós vamos corrigir primeiro os exercícios do livro, tá? E aí depois a gente vai resolver os exercícios que eu deixei da lista de exercício lá anexa para vocês. O que eu quero perguntar? Vocês estão vendo que eu tenho um outro perfil aqui, ó, onde está a minha mão? Outro usuário, na verdade, né? Outro perfil. Sim, estão vendo? Sim. Ok. Então, na hora que eu for usar aqui, eu aviso vocês, tá? Alguém vai abrir a câmera para me fazer companhia? Ou vamos deixar aqui sozinha? Podem abrir a câmera, gente. Professora, eu não sei o que tá acontecendo com a minha câmera. É porque, ó, quer ver? Eu ligo, ela fica assim, ó. Pera. Calma. Assim, ó. Não tô vendo. Ela tá como se estivesse virada para a parede. Exatamente. Entendi. Ah, gente, mas a Brenda tudo bem, né? Que tá mostrando por quê. Mas abre uma câmera. Pelo menos para interagir comigo. Senão eu fico aqui sozinha. Olhando só para os nomes de vocês. Ninguém vai abrir? Obrigado, obrigado. Não vai embora. Continua aqui. Esse frio. Mas alguém vai abrir? Abre aí, gente, a câmera. Pelo menos eu não fico aqui sozinha. Obrigada. Muito bem, mas não vão embora, ok? Fiquem aí. Tá joia aqui quem me mandou recadinho, tá bom. Gente, ó, vamos lá. Pega teu livro lá na página 139. Vou compartilhar com vocês o PowerPoint que a gente usou na aula passada. Porque ele vai ajudar a gente a responder os exercícios. Vamos combinar assim, então, que quando eu perguntar para vocês, está tudo bem, posso passar para frente, vocês usam o joinha, então, tá bom? Pelo menos, ou abram o áudio para me falar que tá tudo bem, ou usem o joinha. E daí, pelo menos, eu sei que tá tudo bem, que eu posso continuar. Primeiro exercício lá da página 139, o exercício número 2, que diz assim: o que você entende por aceleração? Então, olha só o que está dizendo aqui no nosso PowerPoint. A aceleração é a variação da velocidade em relação a um determinado tempo. Então, o que é aceleração? É quando a velocidade varia dentro de um determinado tempo, tá? Então, você pode colocar essa resposta aí. É a variação da velocidade em relação a um determinado tempo. Tudo bem? Esse é o número 2, passo para o 3? Sim? Joia. 3. Explique o que é movimento variado e dê 2 exemplos. Então, o movimento variado é um movimento que não é uniforme, é um movimento que tem variação de velocidade. Então, exemplo, chutar uma bola, uma bicicleta em movimento, um carro em movimento, qualquer coisa que esteja em movimento que a gente tem uma variação de velocidade. Então, você pode colocar lá, explique o que é movimento variado e dê 2 exemplos. É qualquer movimento que não é uniforme, ok? Então, coloca aí, qualquer movimento que não é uniforme, vírgula, pois sofre variação de velocidade. Tudo bem a 3? Passo para 4. Sim, dedinhos aí para mim, joinhas. Obrigada, beleza. 4. Em que instante de um movimento podemos dizer que a aceleração é nula? Olha o que diz aqui embaixo no nosso PowerPoint. Caso a velocidade seja constante, então dizemos que a aceleração é nula. Então, quando a aceleração é nula? Quando a velocidade é constante. Então, coloquem aí, velocidade constante. Quando a velocidade é constante. 5. Em que situação o movimento é retardado? Olha o que diz aqui no nosso resumo. O movimento é acelerado quando tem aumento de velocidade. E o movimento é retardado quando tem uma diminuição de velocidade. Então,
Em que situação o movimento é retardado? Ele é negativo. Quando a velocidade diminui. Tudo bem, gente, esses exercícios? Posso para os exercícios agora da lista de exercício? Sim? Beleza. Antes da gente começar esses exercícios, eu preciso que vocês façam o seguinte. Aqui onde está esse meu usuário, onde está minha mão aqui, vocês precisam deixar ele em tamanho aumentado. Vocês sabem fazer isso? Vai com o mouse em cima desse meu usuário, daí tem ativar, 3 pontinhos e coloca fixar vídeo. Isso. Deixa ele grande aí. Ok. Na aula passada, a Larissa tinha feito uma pergunta para mim. Larissa, eu acho que foi você que tinha me perguntado por que a gente divide o quilômetro por hora por 3,6 para virar metro por segundo. É isso? Foi você que tinha me perguntado? Foi. Joia. E eu falei para você que era um número tabelado, vou te mostrar por quê, tá? E mostrar para os outros também. Deixa eu só pegar vou pegar o verso aqui, ó. Abraão, faz o que você está me perguntando? É para você... Ah, quem está no celular. Deixa só a imagem, essa imagem aqui então, da folha que eu estou mexendo, onde está minha mão aqui, ó. Porque no celular você consegue ver 4 imagens, né? 4 pessoas. Se você clicar com o dedo em cima dessa minha imagem aqui onde eu tô com o dedo, ela vai ficar maior, a única grande aí para você. Tudo bem? Joia. Eu vou pegar aqui como exemplo. Vamos dizer que a gente quer transformar 99 quilômetros por hora em metros por segundo, tá? Tudo bem? Eu sei que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E eu sei também que 1 hora equivale a 3.600 segundos, tá? Porque eu sei que 1 hora tem 60 minutos, e aí 1 minuto tem 60 segundos, então 1 hora tem 3.600 segundos. Vou escrever dessa forma, ó. 99 quilômetro por hora. E aí agora eu vou substituir o quilômetro e a hora. Vou continuar com o meu 99. No lugar do quilômetro, eu vou colocar 1000 metros. Por quê? Porque 1 quilômetro equivale a 1000 metros, tá? E no lugar da hora, eu vou pôr 3.600 segundos. Aí eu vou fazer uma multiplicação aqui, ó. Vai ficar 99.000 metros dividido por 3.600 segundos. Aí eu vou cancelar, ó, esse zero com esse zero, certo? Aí vai ficar 990 dividido por 36. E aqui metro e aqui segundo. Mas eu quero que vou andar mais uma casa aqui, ó. Se eu ando mais uma casa, eu posso cortar esse zero. Então eu corto esse zero e ando uma casa. Então vai ficar aqui, ó. 99 dividido por 3,6 metros por segundo. Aqui, ó, o 3,6. Então, qualquer número que eu colocar aqui, para fazer a transformação de quilômetro para metro, ele sempre vai chegar no 3,6. Por quê? Porque 1 hora tem 3.600 segundos, tá? Então, por isso, vocês precisam saber fazer isso? Não, só estou mostrando de onde que vem o 3,6. Por isso que ele acabou virando um número tabelado. Tudo bem? Deu para entender, Larissa? Deu sim, obrigada. Então, de onde veio isso aqui? Veio da conversão que 1 hora é 3.600 segundos, tá? Então, é daí que vem esse 3,6. Agora, vamos para os exercícios. Esses exercícios foi a lista que eu deixei para vocês anexa lá no iClass, que era para vocês terem feito, né? Da semana passada para essa aqui. Então, olha só, primeiro exercício. Qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge velocidade de 80 km por hora em 10 segundos? Partiu do repouso, certo? Então, quais são as nossas informações? Minha velocidade inicial é 0, porque ele partiu do repouso. Minha velocidade final, 80
quilômetros por hora. Meu tempo inicial, 0. E o meu tempo final, 10 segundos. Mas olha só, eu tenho aqui quilômetro por hora na velocidade e segundos no tempo. Não pode, tem que estar na mesma unidade de medida. Então, o que eu faço? Transformo esse quilômetro por hora em metro por segundo. Então, eu vou dividir esse 80 por 3,6. Quando eu faço essa divisão, eu descubro 22,2 metros por segundo. Então, 80 km por hora equivale a 22,2 metros por segundo. Agora eu posso pôr na fórmula, porque aqui está em segundo e aqui também está em segundo. Então, eu tenho lá a aceleração média, ΔV, por ΔT. Então, velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Minha velocidade final, 22,2 e a inicial, 0. Tempo final, 10 segundos e o inicial, 0. Então, a minha aceleração vai ser 2,22 metros por segundo ao quadrado. Da onde que está vindo essa unidade de medida metros por segundo ao quadrado? Metros por segundo é a unidade de medida do volume. E segundo é do tempo. Segundo, junto com segundo, vira segundo ao quadrado. Porque eu tenho 2 segundos, tá? 1 segundo da velocidade e 1 segundo do tempo. Tudo bem esse exercício 1? Lembrando que eu vou deixar essa aula nossa aqui lá no iClass, então caso você não consiga corrigir todos, porque se você precisa copiar todos eles e tudo mais, você pode depois assistir lá e pegar. Mas o importante é que vocês, na teoria, já é para vocês terem feito, né? E só fazer a correção agora. Ok? Tudo bem esse exercício 1? Posso para o 2? Joinha para mim? Beleza. Exercício 2 diz assim. Laura, qual é a parte? Escreve aí para mim que você não entendeu desse exercício. Para poder explicar de novo. Consegue identificar a parte que você... Ah, tá bom. Tá jóia. Então, olha lá, como que a gente identifica cada coisa? Eu venho pegando aqui o meu enunciado, certo? Então, ele diz o seguinte, qual é a aceleração? Não sei. Por isso que é ela que a gente está procurando. A velocidade de 80 km por hora. Então, essa velocidade é a final. Por que eu sei que é a final? Porque ele falou que ele parte do repouso, ou seja, parte do zero. Ele estava parado, ele começou a andar, e aí ele chegou a 80 km por hora, tá? Imagina que você está dentro de um carro, você saiu da garagem, começou a andar, e aí ele chegou em 80 km por hora. E o tempo que ele gastou? 10 segundos, tá? Então, esse S aqui é de segundos, por isso eu sei que é tempo. Tudo bem? Todos os exercícios que a gente vai fazer agora é tudo do mesmo jeito. Sempre as mesmas informações e os cálculos bem parecidos. Então, conforme eu for fazendo, eu acho que vai clareando as suas dúvidas. Caso não clareie, você me fala, tá bom? Olha o exercício 2. Trens, MAGLV, que tem como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética, entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora. Considere que um trem partindo do repouso, olha lá, estava parado, e movendo-se sobre um trilho retilíneo, ou seja, reto, é uniformemente acelerado. Então, ele começa a ser acelerado durante 2,5 minutos. Então, minutos é tempo. Até atingir 540 km por hora. Quilômetros por hora é velocidade. Nessas condições, a aceleração do trem em metros por segundo é... Então, ele está pedindo de novo a aceleração em metros por segundo. Então, eu vou colocar aqui as minhas informações. Minha velocidade inicial é 0, porque ele parte do repouso. E minha velocidade final, 540 km por hora. Meu tempo inicial,
0. Que está começando, né? E o tempo final, 2,5 minutos. Porém, ele me pediu tudo em metros por segundo. Então, eu vou ter que transformar aqui, ó, para metro por segundo e esse tempo também em segundo. Como que eu transformo quilômetro por hora para metro por segundo? Eu divido por 3,6. Quando eu divido esses 540 por 3,6, eu tenho como resultado 150 metros por segundo. O meu tempo, o que eu vou fazer? Eu sei que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então, eu vou multiplicar por 60. Quando eu multiplico 2,5 por 60, eu encontro 150 segundos. Olha só que beleza, 150 e 150. Agora eu posso pôr na fórmula. Então, eu venho lá. Aceleração média, ΔV por ΔT. ΔV é o V final menos o V inicial. E o T é o T final menos o T inicial. Minha velocidade final, 150. A inicial é 0 porque partiu do repouso. Meu tempo final, 150 segundos. E o tempo inicial é 0 porque ele estava em repouso. Portanto, 150 dividido por 150 é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Por que é metro por segundo ao quadrado? Porque é metro por segundo da velocidade mais o segundo do tempo. Por isso que fica segundo ao quadrado, porque eu tenho segundo da velocidade e segundo do tempo. Tudo bem esse exercício 2? Posso para o 3? Joinha para mim? Sim? Beleza. Exercício 3. Um dos carros mais rápidos do mundo é o Bugatti Veyron, que alcança a velocidade máxima de aproximadamente 410 km por hora, conseguindo chegar de 0 a 99 km por hora, isso é velocidade, em aproximadamente 2,5 segundos, 2,5 segundos. Nesse intervalo de tempo, podemos concluir que a aceleração média do carro em metros por segundo aproximadamente é de... Então, ele falou pra gente que o carro saiu de 0 e chegou a 99 km por hora, velocidade. Em quanto tempo ele fez isso? Em 2,5 segundos, tá? Então, vamos lá, informações. Velocidade inicial, 0, que ele estava no repouso. Velocidade final, 99 km por hora. Tempo inicial, 0, porque ele estava em repouso. Tempo final, 2,5 segundos. De novo, minha velocidade está em quilômetro por hora e meu tempo está em segundos. Preciso transformar esse quilômetro por hora em metro por segundo. Como que eu faço isso? Divido por 3,6. Quando eu divido 99 por 3,6, eu encontro 27,5 metros por segundo. E aí agora eu posso pôr na fórmula. Aceleração média é ΔV por ΔT. Meu ΔV, V final menos V inicial. T final menos T inicial. Velocidade final 27,5, inicial é 0, porque ele estava no repouso. Tempo final 2,5 segundos e o inicial é 0, porque ele estava em repouso. Então, nossa resposta é 11 metros por segundo ao quadrado. Velocidade final sempre vai ser... A velocidade final é sempre a velocidade que o seu móvel atingiu. Então, nesse caso, o nosso móvel é o carro, certo? Então, qual foi a velocidade final que o carro atingiu? Então, ele saiu do 0 e chegou em
Em que valor? Ele chegou a 99 km por hora. Por isso, esse 99 km por hora é a velocidade final, tá? Então, esse VF é sempre a velocidade final, a velocidade que o seu carro chegou. Ele saiu do zero e chegou em algum lugar. Quanto que é essa velocidade que ele alcançou? No nosso caso aqui, 99 km por hora. Tudo bem? Respondido, Laura? Sim, dá um ok pra mim aqui. Gente, pode ir perguntando, tá? A Laura tá me perguntando no chat, pode ir perguntando. O chat tá só pra mim, então o que vocês escreverem só eu vejo, tá? Pode ir perguntando. Lorena, tem como a velocidade inicial não ser zero? Tem. Tem um dos exercícios aqui que a gente vai fazer, tá? Não me lembro qual é, mas daqui a pouco ele aparece aqui. Que aí ele dá duas velocidades pra gente, tá bom? A gente vai fazer também. Então vamos lá pro próximo. O exercício 4, olha lá. Bem o 4 mesmo, Lorena, que você acabou de perguntar. Determine o módulo da aceleração em metro por segundo ao quadrado de um móvel que gastou 2 segundos, segundo é tempo, para aumentar a sua velocidade de 32,4 km por hora para 75,6 km por hora. Tá joia, Gabriele? Sem problemas. Pessoal, escreva o nome de vocês no chat, tá? Todo mundo, para depois eu anotar aqui na chamada. Olha só, você está andando de carro e aí você saiu da sua garagem e começou a acelerar o carro. Você chegou no 32,4 km por hora e aí você começou a marcar no relógio. E aí você acelerou e chegou em 75,6 km por hora. Então, nesse intervalo de velocidade que você atingiu, o tempo foi de 2 segundos. Tudo bem? Então, agora a gente vai ver quanto que você acelerou para sair dessa velocidade de 32 e chegar nessa velocidade de 75, tá? Essa é a pergunta. Quanto que você acelerou para fazer essa transação aqui dessa velocidade para essa velocidade, tá? Então, eu vou colocar aqui informações. Minha velocidade inicial, 32,4. E minha velocidade final, 75,6. Meu tempo inicial, ele não está dizendo aqui qual foi o tempo inicial, então eu entendo que ele só contou o tempo final. Então, ele saiu de 0 a 2 segundos. Então, meu tempo inicial é 0 e meu tempo final é 2 segundos. Mas ele poderia ter falado aqui, por exemplo, entre de 1 segundo até 5 segundos, ele teve essa variação de velocidade. Ele também pode, tá? Então, nos exemplos que a gente está fazendo, nesses exercícios, o tempo inicial sempre está sendo 0, mas ele também pode ter um valor. Ele pode falar num dado intervalo de tempo, por exemplo, de 5 a 10 segundos, e passar duas velocidades igual ele fez aqui, e também pedir aceleração, tá? Tá tudo certo. Eu tenho aqui as velocidades em quilômetro por hora e o tempo em segundos. Eu preciso que tudo isso vire segundo. Então, eu vou transformar essas velocidades em metro por segundo. Como eu faço isso? Divido por 3,6. Quando eu divido 32,4 por 3,6, eu encontro 9 metros por segundo. Quando eu divido 75,6 por 3,6, eu encontro 21 metros por segundo. Então, olha lá, cada segundo, aqui ele está dizendo que ele estava andando 9 metros por segundo. A cada segundo ele estava andando 9 metros. Ele acelerou e começou a andar a cada segundo 21 metros. E ele quer saber qual foi essa aceleração, tá? Então, aceleração média, ΔV por ΔT. ΔV, V final menos V inicial. ΔT, T final menos T inicial. Minha velocidade final, 21. Minha velocidade inicial, 9. Meu tempo final, 2. E o tempo inicial, 0. Então, 21 menos 9 dá 12. E aí, a minha aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. O que eu entendo? Que para sair de 9 metros por segundo que ele estava andando e chegar no 21, ele teve que acelerar 6 metros por segundo ao quadrado. Então, a cada 1 segundo, ele tinha que acelerar 6 metros.
tá? Para conseguir fazer essa transação de velocidade aqui. Tudo bem, exercício 4? Joinha para mim. Joia. Gabi tá pedindo aqui. O tempo inicial é 0. Por que é 0? Ele falou que ele começou a marcar, ele marcou 2 segundos. Então, o tempo sempre sai do 0. Então, por exemplo, imagina você pegou um cronômetro e aí você começou a marcar. Ele começa do 0 e vai progredindo, né? 0, 1, 2, 3, enfim. Então, se ele não falar para você um intervalo de tempo, seu tempo inicial sempre vai ser 0. E aí, o final é o tempo que ele mostrar aqui no exercício. Tudo bem, Gabi? Joia. Então, vamos para o 5. Um jogador de futebol finalizar um lance na grande área para o gol, chuta a bola e esta alcança a velocidade de 22 metros por segundo em 0,2 segundos. O goleiro consegue parar a bola através do recuo dos braços. Determine a aceleração da bola ao ser parada pelo goleiro. Então, vamos lá. Velocidade inicial. Eu não tenho uma velocidade inicial. Por quê? Porque a bola estava parada, né? E aí o jogador chutou. Então, minha velocidade inicial é 0. Minha velocidade final, 22 metros por segundo, certo? Porque a bola estava parada, então chutou, ela saiu do 0 e chegou em 22 metros por segundo. Tempo inicial, 0. E tempo final, 0,2 segundos. Velocidade está em metros por segundo, tempo está em segundo. Segundo com segundo está tudo certo, não tem que mudar nada. Só colocar dentro da fórmula. Vinte e dois dividido por 0,2, isso vai dar 110 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem o exercício 5? Joia. Então, vamos para o 6. Olha o exercício 6. Um avião parte do repouso. Parte do repouso quer dizer que está parado. Com aceleração constante e atinge a velocidade de 450 km por hora em 25 segundos. Só um pouquinho. Ok. Então, olha só. O avião estava parado, saiu do repouso e atingiu uma velocidade de 450 km por hora em 25 segundos. Qual é a aceleração do avião? Então, qual a velocidade inicial do avião? 0. Ele estava em repouso. E a velocidade final? 450 km por hora. Qual é o tempo inicial? 0. E qual é o tempo final? 25 segundos. Mais uma vez aqui eu tenho quilômetro por hora e segundos. Eu já olho o chat, tá, gente? Só um pouquinho. Deixa eu só terminar esse exercício, eu já olho para responder. Para eu transformar quilômetro por hora para metro por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Quando eu divido 450 por 3,6, eu tenho 125 metros por segundo, certo? Agora, segundos aqui, eu consigo colocar na fórmula. Velocidade final, velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Minha velocidade final, 125. Velocidade inicial, 0. Meu tempo final, 25 segundos. O inicial, 0.
E aí a gente tem 5 metros por segundo ao quadrado. Isabela, eu tô corrigindo os exercícios da lista de exercício que ficou anexa para vocês na semana passada lá no iClass, tá? Não tô no livro. Os exercícios do livro eu já corrigi e a gente tá corrigindo agora os exercícios da lista de exercícios que ficou para vocês lá, tá bom? Mas não tem problema você ter entrado agora, porque a gente tá gravando essa aula. Depois eu vou colocar ela lá no iClass, daí você acompanha por lá, tá bom? Aí você assiste e pega a resolução de todos os exercícios, tá? Tudo bem o exercício 6? Sim, então vamos pro 7. Exercício 7. Durante um trecho da corrida, um carro de Fórmula 1 aumenta sua velocidade de 100 para 260. Então, ele estava em 100 km por hora, ele acelera e chega até 260 km por hora. E ele fez isso em 4 segundos. E ele está perguntando qual é a sua aceleração. Então, vamos lá. Velocidade inicial, 100 km por hora. E velocidade final, 260 km por hora. Tempo inicial, 0. E tempo final, 4 segundos. Eu preciso transformar meu quilômetro por hora aqui em metro por segundo, certo? Vou dividir por 3,6. Quando eu divido 100 por 3,6, eu chego no resultado 27,8 metros por segundo. E quando eu divido 260 por 3,6, eu tenho como resultado 72,2 metros por segundo. Agora eu consigo colocar na fórmula, porque está todo mundo na mesma unidade de medida. Velocidade final menos velocidade inicial, tempo final menos tempo inicial. Minha velocidade final, 72,2. Minha velocidade inicial, 27,8. Tempo final, 4. E inicial, 0. Essa subtração aqui dá 44,4 dividido por 4. Então, a minha aceleração vai ser de 11,1 metros por segundo ao quadrado. Entendi. Laura, pode ficar tranquila, tá? Eu tô anotando vocês que estão aqui, mas depois, quem não pôde participar, pega lá no iClass, e aí se tiver algum problema, conversa com a professora Juliana, tá bom? Se não pôde participar por um motivo qualquer, enfim, só avisa ela daí, tá bom? Queridos, dúvidas nesse exercício? 7? Não. Não, tudo bem? Com todo mundo? Joinhas pra mim? Isso, coloquem joinha aí, pra eu saber que vocês estão bem. Joia. Na próxima aula nossa, da semana que vem, a gente vai continuar essa parte de movimento, tá? Que tem no livro de vocês. Envolvem mais algumas fórmulas. Por que eu tô fazendo por pedaço? Eu poderia ter apresentado para vocês todas as fórmulas de uma vez só, e aí a gente fazer muitos exercícios para a gente ver a aplicação dessas fórmulas, mas é muita coisa de uma vez só. Então, eu preferi fazendo picado. Então, eu escolhi essa fórmula da aceleração para trabalhar com vocês. Aí a gente vai ver as próximas fórmulas e sempre ver a fórmula, a aplicação dela em exercício, tá? Que eu acho que assim dá para assimilar melhor, dá para vocês aproveitarem mais. Se tiver alguma dúvida, escreve para mim lá no chat do iClass. Até o final do dia, a aula de hoje sobe lá para vocês já. O PowerPoint que a gente usou já está lá. A lista de exercícios que a gente acabou de corrigir também está lá. E aí eu vou subir essa aula que a gente está tendo, tá?